Boa tarde, né, bom dia ou boa noite, né, no seu horário que vocês vão assistir esse vídeo. Hoje vamos falar sobre doenças da cultura do café. Mas antes de falar das doenças do café, vamos falar sobre alguns aspectos que ressaltam a importância desse produto agrícola tão apreciado, mundialmente, né, que é a cultura do café. A cultura do café no ano 2021, o ano 2021, ela representou um ano de bienalidade negativa. Como vocês sabem, o café tem um ano que ele tem altos picos de produção e outro ano em que ele reduz a sua produtividade, e isso é denominado de bienalidade, né? Um ano ela apresenta uma florada bastante intensa e um outro ano com menor intensidade. Então ela é chamada esse ano de 2021 foi um ano de bienalidade negativa. Então, ela reduziu a área de produção de 5,3% e um aumento da área de formação de café no valor de 45,6%. Isso são todos esses aspectos de importância serão baseados num relatório técnico do CONAB. Essa bienalidade negativa, juntamente com esse período que ele produz menos, os produtores realizam alguns tratos culturais drásticos, como podas, como esqueletamento, como recepas em áreas que só entrarão em produção nos próximos anos de produção. E isso faz um aumento, né, de 1,8% da área na safra, né, anterior, com 1.808.000 hectares dedicados a lavouras em produção e 391,6 mil hectares para lavouras dedicadas à formação, que seriam uma forma de caracterizar lavouras que produzem, lavouras que ficam em formação ou que não produzem, que passam por processos, por tratos culturais, por exemplo. No Brasil, os estados que são mais importantes, né, como sendo produtores de café, é o estado de Minas Gerais, Espírito Santo se destacando com café conilon. Então, as espécies utilizadas, né, é o café arábica e o café conilon. E vocês têm aí os destaques, né, dos estados que mais cultivam esse café. Então, o estado de Minas, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Roraima, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás e Mato Grosso. Travou aqui. Então, nas últimas safras, né, de 2021, antecedendo a 2021, ocorreu uma estabilidade das áreas de cultivo de café produzida, que tem sido compensada devido a ganhos de produtividade. Essas mudanças tecnológicas seriam uma das causas, uma das explicações desses ganhos, dessas elevações de produtividade obtida. E o café arábica, ele tem uma área, né, se fosse comparar as duas principais espécies cultivadas no Brasil, o café arábica, ou chamado também de uma maneira mais substantivada de café arábica, ele teve uma área cultivada de 1.789.000 hectares, que corresponde a praticamente 81,3% da cafeicultura nacional. Então, esse é um dado de 2021. E em Minas Gerais, né, agora falando, então a gente sabe que a espécie principal de café cultivada no Brasil é café arábica, e o estado principal, que a gente já apontou alguns estados, e não é por acaso que ele estava elencado numa posição de destaque, o estado de Minas Gerais, ele tem 1.287.9 hectares cultivados, ou seja, Minas Gerais, ele representa 71,9% da safra nacional. Também, volto a dizer, todos esses dados são para o ano de 2021, para a produção de café. Então, a área total de café, se vocês forem observar, a área de produção é a grande maioria, né, que vocês vão observar aqui. E essa parte em verde seria a área de café em formação. Isso do total, a área total envolvendo café arábica, que são as duas espécies, né, café arábica e café conilon, no Brasil. Então, a relação de café que nós temos em produção desde o ano 2001 até 2021, a área maior que nós temos de cultivo é a área de
produção, isso é uma estimativa, né, de vários anos, de 2001 até o ano de 2021. Do total de café arábica e conilon, então agora existe diferença com relação à área plantada de café arábica e conilon. Então esse gráfico ele mostra desde 2008 até 2021 a maior área cultivada, marcada em azul, desde 2008 é de café arábica. E uma menor área, né, você vê de 2008 para cá, pouca área de expansão de plantio de café conilon. Sendo o café conilon a mais importante, né, sendo o estado do Espírito Santo o estado mais importante produtor de café conilon. E aqui o estado de Minas Gerais como sendo mais importante de café arábica. Agora, a área plantada em 2021. Então, eu dividi a área brasileira em três slides, que seriam os próximos. Então, esse primeiro slide, então, em relação ao Brasil, o Brasil ele tem uma área na safra de 2000, né, e 2021, 2020 e 2021 de 1.800.000 hectares plantados de café, sendo desses, né, praticamente aqui menos que 10%, né, a região norte, o Roraima, o Amazonas, o Nordeste e a Bahia, com essa relevância, né, na produção de café. Então, das safras de 2020 e 2021, houveram aumento na região norte com relação à área produzida, né? E com relação ao norte, ao nordeste, à Bahia, ao Cerrado, né? Ao Cerrado Baiano, ao Planalto Baiano, ao Atlântico Baiano, houve aqui uma redução, né, de 7,4 até 27,3 comparativamente. No Brasil, se você for relacionar, houve uma redução de 4% da área plantada de café. Agora, as outras áreas, né? Então, aqui, quase muito próximo, na região sudeste, aqui se destacando comparativamente com o Brasil, comparando com os dados de área plantada de café no Brasil, a região sudeste se destaca nesse segundo slide ainda da continuação da área plantada de café no Brasil. E aí vocês têm aqui outros destaques, né, da região sudeste, e aí você tem esse destaque de Minas Gerais como uma área que reduziu 5,9%, né, entre a safra de 2020 para 2021 para a área plantada. Aqui é uma repetição de área plantada que eu tenho colocado aqui para vocês. E para a gente finalizar e entender a região sul e outras regiões do Brasil, né, o Espírito Santo, Minas Gerais, então essa área plantada inclui os dois tipos de café, o café arábica e o café conilon. Então, você vai ter aqui o Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, né, região sul, né, com uma área bem menor em relação às outras regiões, norte, nordeste, né. Então, eu coloquei sempre em todos esse terceiro slide, que fala sobre as demais áreas, ressalta a importância do estado de Minas, principalmente com relação à arábica, e conilon, o estado do Espírito Santo, e ressaltando que o café conilon ele tem uma pequena área plantada no Brasil. Então, desses estados aqui, da região do Rio de Janeiro, São Paulo, região sul, né, do Brasil, houve uma redução, né? Então, olha aqui, os outros estados, uma redução de 2020 para 2021 da área plantada de café, tá? E agora vamos falar um pouquinho sobre, ainda, né, sobre essa questão de características da cultura relacionadas à bienalidade. Então, essa bienalidade, ela confere um ciclo alternado, que vai fazer com que haja uma flutuação da área e uma flutuação dos preços do café no Brasil. Então, o Espírito Santo, como eu havia falado, é a maior área de café conilon no Brasil, com 273,7 mil hectares. Em segundo lugar, o estado de Roraima, com 69,2, nem se compara com, né, com o Espírito Santo. A Bahia, em terceiro lugar, com 41,9 mil hectares de conilon, e ele tem uma menor intensidade da bienalidade, uma característica que é importante ser frisada, né, a bienalidade negativa. Então, essa sazonalidade de produção, ela é maior para a café arábica do que para café conilon, né, ou café conilon. O café conilon, ele tem uma menor intensidade da bienalidade. Então, isso vai fazer com que haja, consequentemente, uma menor diferença entre as safras. E esse café conilon houve um aumento de 2,2% na área total nacional, né, para o valor de
410,6 mil hectares. Deste, 375,3 mil hectares em produção e 35,3 mil hectares de café Conilon em formação. Agora, o outro item, né, de produtividade do café também, eu dividi em 3 slides. Esse é o primeiro slide, onde a produtividade nacional é de 33 na safra 2020, reduzindo 21% para 26,4 sacas por hectare no Brasil. E se a gente comparar os estados aqui, vamos colocar um destaque para o Cerrado, que é 40 sacos por hectare a produtividade, a região norte, nordeste, com valores, né, com patamares em que cada uma dessas regiões apresentadas nesse slide, por uma questão de tamanho da letra, por isso que eu recortei, eles, comparativamente, a safra de café de 2020 para 2021, houve uma redução. Toda vez que aparecer um valor entre parênteses, significa que houve uma redução, né, da produtividade. Então, alguma coisa aconteceu ligada ou à condição climática ou ao emprego de técnicas de cultivo que fizeram nessas regiões norte, região de Roraima, Amazonas, região Nordeste, região da Bahia, que fizeram com que as produtividades ficassem logo abaixo. Mas destaque aqui, né, para a safra 2021, que é o momento, né, mais próximo, né, a safra mais próxima desse ano que a gente está elaborando esse vídeo. Aqui a região norte, a região de Roraima, né, a região norte, nordeste e a região do Cerrado, né, como tendo elevada produtividade aqui próximo, né, ao Atlântico, às regiões costeiras ao Atlântico, aqui da Bahia, com 56 sacas por hectare, muito acima da média nacional. Nesse segundo slide de produtividade aqui, nós também temos aqui a região de Goiás. Olha que legal, a gente puxar um pouco a sardinha, né? O Urutaí está localizado aqui no estado de Goiás, e o estado de Goiás se destacando com uma elevada produtividade, tanto na safra 2020 como 2021, comparativamente com a produtividade nacional, né? Aqui, em segundo lugar, né, você teria aqui um destaque a essas regiões aqui. Todas as regiões aqui reduziram muito, né, com relação ao Sudeste, as regiões de Minas, a região Centro-Oeste, a região de Minas, que é tão importante, né, que engloba um grande montante, a produtividade dela reduziu da safra 2020 para 2021, na faixa de 5,5% até 41,5% aqui, né, por cento de redução da produtividade, tá? Mas eu destaco aqui nesse slide o estado de Goiás, com 40,2% na safra 2021 de produtividade, e olhem a produtividade brasileira, muito acima da produtividade brasileira. E o Centro-Oeste, a média, né, do Centro-Oeste, a média do Mato Grosso, que é tão importante quando se fala de soja, né, como grandes patamares de produtividade da soja, aqui para o café ele expressa uma baixa produtividade. Então, isso já dá uma indicação da vocação que cada estado tem para algumas culturas, né? O Mato Grosso é um estado que produz café, mas não tem a vocação para a produção de café, pelo menos olhando esses índices de produtividade e essas inferências com relação. Sempre você tem altas elevações de produtividade como uma associação, como item de implementação, né, de técnicas de cultivo. E, por fim, aqui as outras regiões, né, para a gente falar sobre a produtividade, o Espírito Santo, né, Rio de Janeiro, né, vocês têm aqui na safra 2021 um destaque para quem? Para o estado do Espírito Santo, com produtividade de 35,4%. Ele aumentou a sua produtividade quando se compara a safra de 2020 para 2021. As demais, né, aqui o Rio de Janeiro e São Paulo, houve uma redução de 33,1%, 34,1%, e aqui as demais, né, o Nordeste, Norte-Nordeste, outros, o Centro-Sul, houve uma redução também, porque os valores estão entre parênteses, tá? Então, de uma maneira geral, do ano de 2020 para 2021, a produtividade caiu de 33,5% para 26,4%. Os efeitos da produtividade. Então, a bienalidade negativa
2021, ela foi intensificada. Então, os aspectos da condição climática, ela intensificou essa redução da produtividade. Quais foram os aspectos? As condições de escassez de água, a escassez hídrica, as chuvas de granizo. Vocês sabem que ferimentos promovem portas de entrada e patógenos e pragas infectam as culturas e infestam a cultura do café, e isso vai ter uma consequência de redução da produtividade. E as fortes ventanias e geadas durante a colheita, todos esses são alguns dos elementos que agravaram um aspecto fisiológico, que é um ano de redução da produtividade, associado a uma condição climática, né? Então, a bienalidade negativa de 2021, ela está associada a essa questão, tanto ao aspecto fisiológico da lavoura de café, de produzir menos, versus essas injúrias, esses elementos climáticos que prejudicaram, que agravaram o processo de produção. Deixa eu ver aqui, quem que entrou. Já entrou, será? Tem que... Deixa eu dar de novo aqui. Toda vez que sai... Tá. Vai aparecer. Cristiano. Boa tarde, Carlos, Eduarda, Cristiano, João Vitor, Leandra, né? Sejam bem-vindos aí. Ainda falando sobre café, né? Essa questão que a gente está falando de condições de bienalidade, que é um aspecto fisiológico, e essas questões do ambiente, e o ambiente é tão relevante, tão importante para as doenças de plantas, eles, então, da mesma forma que afetou na safra de 2021, agora no final de semana eu peguei um relatório feito do Conab, da onde eu tirei todas essas informações que eu estou passando aqui para vocês, e essas informações provavelmente vão pincelar, vão explicar os comportamentos com relação à incidência das inúmeras doenças que afetam a cultura do café, tá? Eu não consigo... Então, as produtividades médias estimadas, talvez isso seja uma das explicações dessas reduções que ocorreram da safra 2020 para 2021, né, que a gente viu de produtividades, para 26,4 sacas por hectare no ano 2021 para o Brasil. E 2022 existe a eminência de uma bienalidade positiva. Então, a bienalidade positiva, vocês aprendem isso em café, né, em Culturas 3, a bienalidade positiva significa que o café vai agora, fisiologicamente, expressar o seu máximo de produção. Então, as produtividades que foram reduzidas, devido aos efeitos de 2021, e esse granizo e essas fortes ventanias, elas podem, nas principais regiões produtoras de café, que é outro ponto importante, elas vão, com certeza, provocar algum tipo de impacto na produtividade, né? Quando a gente observar o relatório de produtividade do café de 2022, do ano que vem, né? A gente vai observar colher aquilo que plantou, né? É uma consequência de um aspecto ambiental relacionado a esse ponto. Além desse ano, né, a gente pode falar sobre o próprio mês de dezembro, o mês de janeiro, todo esse período chuvoso que a gente vem enfrentando, isso com certeza, água livre na superfície e doenças de plantas, é um binômio, né, dentro do triângulo das relações, que vai favorecer uma maior incidência de doenças. E maior incidência, maior severidade, maior perda de produção ligado a uma condição favorável do ambiente para a ocorrência dessas doenças.
Então, se a gente fosse colocar num gráfico, um histórico, né, de 2001 até 2021, né, a produtividade, né, do café e a relação de bienalidade, né, 2002, tá, um ano com bienalidade positiva, aquilo que é marcado em verde, são os anos com bienalidade positiva. À medida que foram passando os anos em sacas por hectare o café, ele sofreu um aumento, né, dessa produtividade, isso ligado a um processo de conhecimento mesmo do setor produtivo da cafeicultura, que fez com que essas produtividades se elevassem, né? Até aqui, até 2016, nos anos de bienalidade positiva, no máximo você tinha aqui uma produtividade de 25 sacas por hectare. Então, veja o quanto que isso é relevante. Só um pouquinho. Aí, agora deu, sem precisar baixar. Então, veja o quanto que aconteceu o grande gargalo, né, a mudança que ocorreu de 2018 para, né, até os tempos atuais. Né? Será se 2022 ele vai continuar esse padrão de acima de 30 sacos por hectare, quase muito próximo a 35 sacos por hectare? Então, a tecnologia, aquilo que você coloca no campo, né, com relação aos sistemas de cultivo, né, que a gente fala muito sobre esses avanços tecnológicos, agricultura 4.0, que recobre todos os sistemas produtivos, talvez isso possa colocar um patamar muito próximo dos 35 sacos por hectare. E imagine né, nas várias áreas produtoras, o quanto que isso vai expressar em produção. Né? Então, a grande questão que nós temos são áreas que sejam altamente produtivas, né? Ou então você potencializar a produtividade, o que aconteceu com o café, tanto nos anos de bienalidade negativa quanto os anos de bienalidade produtiva. Positivo, né? Então, ele produz, né, na bienalidade negativa, mas produz menos. E olha que interessante aqui, nesses anos de 2019 e 2021, ele chegou até 25, né, sacos por hectare. Se você comparar com 2001, os anos de bienalidade negativa atuais, eles estão muito acima do que era em 2001, 2002, né, comparativamente. Então, isso graças ao esforço de investimentos em pesquisa, em BRAPAS, investimentos em ciência e, consequentemente, além do investimento, essa difusão dessa tecnologia para o homem do campo, para o produtor. Sobre a arábica, existe um comportamento diferente em relação ao café conilon, né? Então, a espécie, ela existe, já como eu tinha falado para vocês, é a espécie que é mais influenciada pela bienalidade, onde o rendimento estimado ele é de 21,9 sacos por hectare de 2020, né? Houve uma redução do valor de 31,9% em relação à produtividade de 2020, né? Isso devido às condições que eu falei para vocês, né, de diferença de bienalidade versus as chuvas de granizo, as questões climáticas, né, que assolaram os principais centros produtores de café arábica. Então, com relação à café arábica, que é a maior área cultivada que a gente viu anteriormente no Brasil, vocês vão ver de 2008, eu não consigo baixar esse negocinho aqui, como é que faz, gente? Vocês estão vendo aí, ele está em cima do gráfico, né? Aqui. Agora sim. Agora eu aprendi. Então, vocês vão ter aqui do 2008 até 2021, vocês veem uma tendência de aumento, né, dos anos de bienalidade positiva de café arábica, e aqui de 2008, né, é quase um crescente aumento nos anos de bienalidade negativa, né? Então, é quase que 25 a 30%, se você for comparar aqui, né, a produtividade de café arábica. Então, o café arábica, ele sofre maior impacto, né, da bienalidade do que o café conilon, ou café conilon. E agora, com relação ao café conilon, é a espécie mais rústica, né? Ou seja, se você fala rusticidade, você vai relacionar doenças também, a incidência de doenças vai ocorrer em menor intensidade. Então, a bienalidade é menos impactante, onde o que aconteceu com ela, agora comparativamente. Se de 2020, que era para 2021, bienalidade positiva, para 2021,
2021, que é a bienalidade negativa. Vocês observaram aqui uma perda, né, uma redução de 31,9%, né, aqui a perda foi bem menor, que foi de menos 12% em relação a 2020. Né? Então, o Conilon sofreu menos com essa variação. E ressalto, né, que a bienalidade do café, ela pode, a redução de produtividade é além da bienalidade e além das condições climáticas. E aí eu vou mais além. Essas condições climáticas que favoreceram essa redução, elas também vão favorecer a incidência de patógenos, a incidência de doenças, explicando essas reduções de produtividade para a cultura. Então, se você for imaginar, em relação às outras culturas, sempre você tem condições que você, como agrônomo, vai ter que colocar para tentar elevar os patamares de produtividade. Com relação ao café, ele tem esse obstáculo fisiológico que diz respeito a aquilo que chamamos de bienalidade, né? A bienalidade positiva, os anos de produção, e a bienalidade negativa, os anos que o café não produz, associado com condições climáticas que agravam mais a redução de produtividade. Esse Conilon, como eu tinha falado para vocês, o estado do Espírito Santo é um grande produtor em 2021, com 68,9% do volume total do país. A média nacional é influenciada por esse estado, então, ou seja, né? Então, o Espírito Santo, ele domina a média, o que acontecer no estado do Espírito Santo vai influenciar a produtividade do café Conilon no Brasil. Então, aqui o Conilon, né, o que aconteceu nos últimos anos, né, a produtividade dele, então houve, né, 2008, 2009, né, então aqui você já tem muito pouco, nos outros gráficos você tinha uma anotação de bienalidade positiva e negativa, nesse gráfico você tem uma tendência ao aumento da produtividade para o Conilon também, ressalto nesses últimos anos, de 2018 até 2021, para o Conilon. Então, são as espécies que são utilizadas, né, para a produção de café. E para a gente poder finalizar esse aspecto da importância do café, a produção do café, ela é de 63 milhões e 77 mil sacas, né, beneficiadas de café no Brasil, foi na safra 2020, e 47.716 47.716.000 sacas que foram beneficiadas na safra 2021. Então, a produção de café no Brasil, houve uma, entre parênteses, houve uma redução de 24,4%. Então, essa produção da região norte, Roraima, Amazonas, Nordeste, Bahia, então ela é uma pequena parcela, uma pequena fatia da produção de café do Brasil, nesse primeiro slide. Vamos ver o segundo slide, se tem algum estado que destaca. Provavelmente a produção de Minas Gerais vai aparecer com maior destaque. Então, aqui, o estado de Goiás, né, embora tenha uma produtividade muito grande, a produção é um pouco bem reduzida em relação aos patamares do Brasil. Então, aqui, o estado de Minas Gerais, como eu havia falado para vocês, então, é quase que metade daquilo que produz no Brasil. Se acontecer algo com a cafeicultura, uma praga, uma doença com a cafeicultura de Minas, você vai ter um problema com relação a essa produção nacional. Então, Minas Gerais se destacou, mas ela reduziu de 36,1, né, na safra 2020 para 2021. Por quê? Então, é essa questão da bienalidade, as questões que eu já falei para vocês de condições climáticas que fizeram com que houvesse essa redução. Então, tanto o café da região sudeste, como o café aqui, considerando uma macro-região, e de Minas Gerais, essas regiões sul de Minas, do Triângulo Alto, do Paranaíba, o noroeste de Minas, a Zona da Mata, Rio Doce Central, Norte, Jequitinhonha e Mucuri são as principais regiões aqui de destaque para a produção de café e que todas essas regiões do ano de 2020, ano de bienalidade positiva para um ano de bienalidade negativa, houve uma redução, né, da produtividade. Então, essa questão de redução sempre vai ocorrer para o café quando você compara de um ano para outro, tá? E o Mato Grosso, que é que é considerado o celeiro do mundo para o café, ele, né, tem aqui uma quantidade que ele perde
o estado de Goiás, né? O estado de Goiás se destacou, como mostrei para vocês, com relação à produtividade, mas a produção ele foi menor. Mas ele, ainda assim, ele lidera comparativamente com o estado do Mato Grosso. E aqui os outros estados, né? Também aqui você tem o Centro-Sul, Paraná, né? Então, o Paraná também tem, né, é um tradicional produtor de café desde quando a cultura foi instalada no passado. Olha o destaque aqui para o estado de São Paulo também, mas ele estaria no segundo lugar, mas comparativamente vocês têm né, uma difração aqui, né, uma dissipação da produção de café em diferentes estados que envolvem a região Centro-Sul, região Centro-Oeste, região Sul do Brasil, tá? Então, sempre essa, para a grande maioria dos estados, uma redução da produção de café. Então, a produção de café, ela teve, né, de 47.716.000 sacas beneficiadas na produção de 2021, com 24,4% do volume colhido na safra passada, ou seja, que foi a redução desse café. E essa redução da produção em 2021, que é um ano de bienalidade negativa, de novo, a justificativa é com relação ao clima e à bienalidade negativa. No ano de 2020, a produtividade era de 33,5 sacas por hectare, em 2021, 26,4 sacas por hectare, né? Então, isso foi então, era de 33, pulou para 26,4 com um ano de bienalidade negativa, reduzindo 21,2%, isso considerando os dois tipos de café. Então, aqui você vê, né, com relação aos valores da produção de café, de 2003 para 2021, então você vê uma alta quantidade de produção de café, né, da mistura, né, do café, quando fala café, arábica mais conilon. Então, você tem aqui, nos últimos anos, de 2019 até 2021, uma elevação, né, nos anos de bienalidade positiva, uma elevação da produtividade e uma elevação também, quase, né, muito próxima, com relação aos anos de bienalidade negativa, a produção, desculpe, ela está muito próxima aqui dos anos, né, de 2011, 2013, né, nos anos de bienalidade negativa, mas ele sofreu também um incremento, e isso devido à tecnologia, devido a uma forma que o agrônomo, que o homem do campo tem bolado, formas de você tentar ultrapassar esse obstáculo que diz respeito a essas condições de clima e essas condições fisiológicas do café. Então, aqui, só com relação ao café arábica, né? Então, aqui só para título de informação, os dados anteriores foram da mistura arábica mais café mais conilon, e aqui você vê o destaque, né, de 1 milhão, né, de área produzida, né, de produtividade, né, para o café arábica, no ano de bienalidade positiva e negativa, e aqui a produção, né, de 48, reduzindo para 31.423.000. Né? Então, são alguns dados das diferentes regiões e aqui o dado, que é uma quinta verde para o estado do Brasil, né? Fica muito pequeno. E aqui essa tabela é do Conilon, né? Destacando aqui o estado do Espírito Santo, né? Com esses índices de produtividade de área produzida, produtividade de produção, né? E no Brasil, você tem aqui uma quantidade de área reduziu, né, aumentou, na verdade, aqui de 369 para 375. A produtividade, ela aumentou de 38,8 para 43,4. Então, a história é um pouquinho diferente, por isso que eu coloquei esses dois slides, né, para comparar o café arábica para o café conilon. Ressaltando o quanto que o café arábica ele sofre com a bienalidade em relação ao conilon, e aqui também, na safra 2020 para 2021, um aumento, né, da produção de café conilon de 13,8, né? Aqui as elevações foram de 1,7 entre uma safra e outra, com relação à área produzida, aumento de 12% da produtividade de 2020 para 2021, e no Brasil, café conilon, e aumento da
redução de 13,8 entre a safra 2020 e 2021 da produção em 1.000 sacas beneficiadas de café com limão. E agora vamos começar a falar sobre essas doenças, né? A gente falou sobre essa bienalidade negativa e que a gente está sofrendo nesse ano, né? Que essa aula está sendo gravada. E esse aspecto que faz parte da fisiologia, ele também pode estar associado às condições climáticas que podem favorecer todas as doenças que a gente vai falar a seguir. E quando fala de doenças do café, as mais importantes, de acordo com o manual, né, de Fito, né, sobre as doenças do cafeeiro, nós temos a mancha anular. A mancha anular, ela tem como espécie o café ring spot virus, né? Ring spot quer dizer, spot é mancha, mancha em formato de anel. Vírus, ele tem como acrônimo o COR-SV, e o gênero que é responsável por essa espécie de doença viral do café é o de cornavírus. Esse vírus pertence à família Rhabdoviridae e ele é transmitido por um ácaro. Então, o ácaro encontrou incidência de ácaro na cultura do café, o Brevipalpus papaiensis, né? Esse ácaro é o responsável pela transmissão dessa espécie de doença viral para a cultura do café. E o sistema de transmissão que a gente chama é um sistema persistente, né? Então, ele vai ficar circulando, né, na hemolinfa, né, do inseto vetor. Então, essa doença, a mancha anular, quando ela chegou no Brasil, né, ela chegou no estado de São Paulo em 1938, onde observou-se uma variante com manchas ferruginosas, ou seja, numa relação de endemia, numa relação localizada em alguns estados produtores do Brasil, encontrou a mancha anular, né, transmitida por esse ácaro. E uma das características dessa doença, olha que interessante, você próximo às nervuras, aqui é a nervura principal, aqui as nervuras secundárias. Nas nervuras secundárias, vocês têm essas circunferências, né, que é essa característica desse anel, né, decorrente da infecção desse vírus. Então, aqui seriam folhas, um dos sintomas da figura A são folhas verdes e cloróticas. Aqui, vocês podem encontrar esses anéis de diâmetro de até 2 centímetros, né, de diâmetro. A desfolha, né, no interior de dentro da planta, ela pode ocorrer, e as folhas que caíram, né, da planta de café, elas vão apresentar essa mancha anular, tá? Então, prestem bastante atenção nessa questão da característica dessa doença viral. A planta, né, ela pode ter um amarelo ressecado ao longo das nervuras, e a virose, ela é uma virose não sistêmica. Então, ela fica atribuída às folhas e aos frutos internos, né, que são afetados. Então, aqui nos frutos, eles podem apresentar essas lesões com anéis cloróticos salientes, né? Então, eles podem apresentar um relevo, anel clorótico, tanto aqui no frutinho alaranjado como avermelhado. E aqui, né, um aspecto, aqui é mais um sintoma que é muito associado à questão do ácaro, do dano mecânico do ácaro, esse aspecto áspero da superfície do fruto. Só um pouquinho. Um pouquinho. Está abrindo. Então, a mancha anular, ela também, como eu falei para vocês, café arábica, ela tem uma ocorrência bastante presente, né, essa virose do café, além, né, de algumas cultivares VSC e outros, como uma planta que tem o gênero Psilanthus. Ela também pertence à mesma família do café, então aquilo que a gente falou para parasitas obrigatórios, né, as viroses são parasitas obrigatórios. E, além disso, existe uma planta ornamental que é hospedeira, né, chamado lírio da paz, né? A Jussara sempre fala sobre isso. O lírio
lírio da paz gosta, né, das plantas ornamentais. Então, o lírio da paz é uma outra hospedeira da mancha anular do cafeiro. Então, uma forma de você reduzir os focos, né, dessa doença e esse tráfego e incidência de partículas virais do café, ring spot virus, é você tomar cuidado com psilanthus, lírio da paz, né, e cultivares que são suscetíveis à mancha anular. Com relação às doenças bacterianas do café, existem duas principais, né? A mancha aureolada, onde no passado, no manual, né, era chamada de Pseudomonas syringipatovar garcae. Recentemente ela mudou de nome e hoje o agente causal da mancha aureolada é chamado de Pseudomonas coronophaciens patovar garcae. Então, é Pseudomonas, a família que essa bactéria pertence é Pseudomonadaceae, essa é uma doença bacteriana da cultura do café. Outra doença que vocês já viram em citros, que causa o amarelinho dos citros, né, a Xylella fastidiosa, né, amarelinho, CDC, Xylella fastidiosa. Então, essa bactéria é uma bactéria, né, que habita os vasos condutores. A Xylella, ela pertence à mesma família das xanthomonas que causam manchas foliares. No café, quando a gente falou das outras culturas, como feijão, quando a gente falou de soja, né, você tem xanthomonas, uma importante bactéria causadora de mancha foliar. Para o café, a xanthomonas ela não foi apresentada aqui. Então, sintomas muito parecidos, como o café é uma planta quase que semi-arbustiva, né, vocês vão ter sintomas muito parecidos dos citros né, que vocês observaram, que caracterizam um amarelinho, por exemplo, na folha dos citros, que podem também provocarem sintomas desse amarelinho nas folhas de café. Mas os principais sintomas que dão nome à doença, né, em café é a atrofia de ramos decorrente de Xylella fastidiosa. Eu não encontrei sintomas de atrofia de ramos, né, somente devido à questão talvez a sua importância, relevância dentro dos cafezais nos centros de produção do Brasil. Mas a mancha aureolada, nós temos esse sintoma, né? Então, a mancha aureolada tem como agente causal Pseudomonas coronophaciens patovar garcae. Vocês vão ver outros nomes, por isso que eu coloquei a sinonímia na tabela anterior. Ela chegou no Brasil também em São Paulo, né? Café, São Paulo, historicamente, quando a gente estudou lá em História da Patologia, a gente falou sobre a história da chegada, né, da ferrugem do cafeeiro, e isso prejudicou o sistema produtivo de café. E essa doença, essa bactéria, ela chegou em 1956 no estado de São Paulo. E ela tem como característica, o que favorece a incidência, assim como outras doenças bacterianas, são injúrias, né, e água em grande proporção, como períodos do ano, como altas precipitações, como esse período agora que a gente vem vivendo, né, no mês de janeiro de 2022, ela pode ter uma associação de um complexo de outras doenças que podem agravar esses sintomas nos brotos, né, provocando queimas de ramos, além da desfolha, a seca desses ramos, né, que vocês vão encontrar, abortamento floral, né, essas queimas florais que vocês vão encontrar de brotos, elas podem ser potencializadas por outras doenças. A mancha aureolada, ela pode ser potencializada pela mancha olho pardo, ou o bicho mineiro, que é uma praga, né, que é bastante conhecida, e a foma e a ascoquita, a mancha de foma e a mancha de ascoquita do café, ela podem afetar, tá? Então, esses respingos de chuva, elas favorecem essa disseminação da doença nos cafezais que são afetados por essa bactéria. Ah, professor, então, mas como que eu vou conseguir controlar um período, uma estação do ano com um regime de chuva muito intenso? Aí é uma questão, né, que você fica dependendo das condições climáticas. As condições climáticas, realmente, elas vão ser um delimitador, né, complicante para a produção agrícola, não só para o café, para muitas culturas. Quando você tem chuva em excesso, você tem também uma condição muito favorável para bacterioses, e essas bacterioses afetarem a cultura. Então, a grande solução é você não ter o inóculo, né, ou então você ter sistemas de manejo, né, da sua lavoura, que o inóculo ele não esteja presente e que quando você tem uma condição de ambiente favorável, como o inóculo não está presente, você vai mitigar, vai reduzir um pouco esses
danos provocados pelo patógeno na lavoura. Então, a grande solução, então, quando eu falo para vocês sobre sementes de boa qualidade, sobre quando você tem uma área sem a presença do patógeno, a gente está falando sobre isso, sobre períodos das estações de cultivo em que podem favorecer. Se o inóculo não tiver na sua área, no seu talhão, é um ponto positivo para você, como um técnico que está conduzindo essa lavoura. Então, as geadas de 1975, né, vocês sabem que foi o ano de 1975, e essa geada é famosa, né, para a cafeicultura do Brasil. Existiam relatos severos, né, na cidade de São Gotardo, em Minas Gerais. Então, foi de 1975 até 1980. E após as chuvas, né, de granizo nessa zona da Mata Mineira, estabeleceu-se uma relação muito favorável, né, uma condição muito favorável para a incidência da mancha aureolada do café. Então, esse foi um relato, né, de um momento, de um período do ambiente, uma relação do ambiente para a incidência dessa bacteriose para a cultura do café. Sobre as doenças fúngicas, né, então, a gente tem 14 doenças. Então, primeiro eu vou falar dessas 6. Então, elas estão marcadas em negrito, de acordo com o manual, né, o Zambuli em 2016. Então, né, essas seriam algumas doenças consideradas mais importantes, que sempre vão estar presentes dentro da cafeicultura, né, nacional. Então, vocês vão ter a ferrugem, né, que é muito famosa, causada por Emileia bastatrix. Então, ela pertence à família Zagouaniaceae, né? A mancha olho pardo, a mancha olho pardo, na verdade, é uma lesão que tem parecendo um olho. É uma cecosporiose, em outras palavras, mas que no café ela é chamada de mancha olho pardo, igual olho de rã, que você vê na soja. Ela é chamada, né, em muitas literaturas, vocês vão encontrar como Cercospora cofeícola, né? E agora, recentemente, ela mudou o nome para se referir ao táxon, a forma perfeita, que é a Mycosferella, a forma perfeita de Cercospora. Então, o nome correto do agente etiológico da mancha olho pardo é Mycosferella cofeícola. Da mesma forma, a mancha de foma e a mancha de ascoquita também sofreu algumas alterações. O professor marcou aqui em negrito recentemente, né? Então, a mancha de foma, ela tem, no passado, nas literaturas mais antigas, vocês vão encontrar como uma denominação de foma tarda, foma costarricensis e outras espécies de foma. E hoje, essa espécie principal que provoca mancha de foma no café, que a gente viu lá para essa doença areolada, né, a mancha de foma, a mancha de ascoquita, elas podem se associar à mancha areolada e aumentar a agressividade, né, desses danos nos ramos. A mancha de foma, ela tem hoje o nome da espécie como Boeremia exigua, variedade Kofer, que seria a designação do agente causal da mancha de foma. Ou seja, então, professor, ele chama mancha de foma, mas o gênero do agente causal não é foma? Não. Ele no passado era. Então, ele alterou. Então, hoje é chamado de Boeremia exigua, variedade Kofer. E a mancha de ascoquita também, vocês poderiam pensar, a mancha de ascoquita, né, seria o gênero ascoquita, né? No passado era ascoquita tarda, mas mudou o nome e hoje pertence ao gênero também Boeremia exigua, variedade Kofer, tá? Além disso, existe aqui a mancha-alvo que vocês viram na soja, a Corinespora cassícola, também afeta o café. Então, vocês vão ter aqui, isso aqui é chamado de mancha de Corinespora. E a risoctoniose, né, para o café é chamado de, né, o agente etiológico, Rhizoctonia solane. Então, vamos primeiro estudar essas 6 doenças, depois as outras demais, né, para completar as 14 doenças do café. Então, a Emileia bastatrix, a característica dela é essa alta pulverulência, né, no tecido. O que vai desfavorecer a incidência da ferrugem no cafeiro é um período do ano com luz muito intensa e temperaturas menores que 15 graus e maiores que 30 graus, né, muito elevadas, isso vai desfavorecer. Notem, a sintoma da ferrugem é a questão da desfolha provocada pelo patógeno. Então, os grupos químicos de triazóis, histoberulinas, carboxamidas, pulverizados no cafeiro, eles vão, o controle químico vai conter o avanço, né, e a disseminação secundária dessa ferrugem sobre a cultura do café. Um outro elemento importante, quando você olha
no microscópio, né, de Emileia bastatrix, ele tem um esporo que a metade dele é equinulado e a metade dele é liso, né, os urifiniósporos, que é a característica do gênero Emileia bastatrix. Na natureza você quase não encontra, ou então você morfologicamente não vê uma diferença entre a fase telial, os teliósporos, para a fase dos uridiniósporos. Então, o que você encontra, né, da doença são somente os uridiniósporos, a não ser que você faça um teste de germinação para observar se ele forma probasídeo, basídeo, e aí você consegue identificar a fase telial. Mas, em geral, quando você prepara lâminas, eu, por exemplo, toda a ferrugem do café que eu analisei, nunca consegui encontrar a fase telial, né? Então, o ciclo dessa doença, ela demora de 20 a 30 dias, então, a infecção, a colonização, a reprodução, e no momento que ele reproduz esses uridiniósporos, no microscópio vocês vão ver um lado dele que é liso e o outro lado com esses espinhozinhos que a gente chama, então, nesse próximo slide, né, que a gente chama de equinulações. Então, uma das estratégias para controle da ferrugem no café é coletar, vocês podem fazer um monitoramento, coletar de 5 a 10 folhas por planta, localizadas no terceiro e quarto pares, né, de ramos, totalizando de 100 a 300 folhas por talhão, e aí você vai contar o número de folhas que apresentam ferrugem. E aí, quando vocês têm uma incidência, né, divide por 100, né, incidência menor que 5%, e porcentagem de incidência é igual ao número de folhas, né, com ferrugem, vezes 100, vezes o número total de folhas, vai auxiliar vocês nesse processo de tomada de decisão para realizar o controle químico. Então, 5% é o valor que vai auxiliar de incidência da doença de 100 folhas, de 100 a 300 folhas. Se você pegar 300 folhas, das 300, né, você encontrou lá, dividir o número de folhas com a presença da ferrugem. Se ela for superior a 5%, aí você tem que entrar com o controle químico, né, para a ferrugem asiática. E, aliás, eu estou falando dessa primeira doença fúngica, né, vocês vão ver mais à frente, algumas doenças fúngicas, elas, às vezes, elas incidem em maior proporção por causa dessa atenção e esse protagonismo, né, do sistema produtivo direcionado para a ferrugem cafeira, como existe para a ferrugem da soja, para outras culturas. Então, um grande gargalo de vocês como agrônomos é tomarem atenção se existem grupos de doenças, como sendo importantes, eu falei para vocês, 6 doenças que são incidentes na cultura do café, que eu vou mostrar agora. Então, não somente ter um olhar para a ferrugem, mas um olhar para outros, né, empregar medidas de controle também para essas outras doenças. Então, você não perde produtividade para a ferrugem, né, não perde a produção de café para a ferrugem do café, mas perde para as outras culturas devido a essa falta desse estado de atenção para as outras doenças que também passam desapercebidas nesse sistema, né? Então, às vezes, isso eu coloco para ferrugem da soja, isso eu coloco para ferrugem do café. Então, é importante você olhar e entender todas essas doenças que afetam a cultura como um todo. E para esse controle químico, né, quando apresenta uma incidência acima de 5%, muito fácil de você coletar, talvez existam sistemas até usando drones, né, para você quantificar essas sintomatologias, não só para a ferrugem do café, mas para outras doenças que provocam esse amarelecimento da folha. Vocês utilizam tanto fungicidas sistêmicos, os grupos dos triazóides, das estuberlinas, das carboxamidas e os grupos dos fungicidas protetores. Então, aqui, né, a pústula, né, isso é um sinal de um resultado positivo, independente do número, né? Se tiver uma pústula, é uma folha com sintoma de ferrugem. E aqui, o que eu tinha falado para vocês, a superfície dela é aqui no lado, a parte de baixo, que não está sendo visível aqui, ela é lisa, que é uma característica dessa ferrugem. Não tem nenhuma outra espécie, né, Emileia bastatrix é a espécie que a metade do esporo é aqui no lado, para aumentar a superfície de contato, adesão na superfície do hospedeiro, e a outra metade dela é lisa. Então, a gente poderia pensar, né? Então, como a gente falou lá sobre a importância do café, existem alguns materiais de cultivares que são resistentes à ferrugem. O resultado do cruzamento de café canefa
pouco cultivada no Brasil. E café arábica, né? E catu, né? Então, a maior área cultivada, ela tem a ver com aspectos agronômicos, com aspectos do produto do café de melhor qualidade, que é oriunda do café arábica, né? O icatu, né? A cultivar icatu, que é oriunda desse cruzamento de canéfora com café arábica, é um dos materiais considerados resistentes à ferrugem do cafeiro. Além disso, o cruzamento desse mesmo icatu com catuai, que é um cruzamento natural, que tem a cultivar chamado catucai, né? Seria um outro tipo de material considerado resistente à ferrugem do café. E o cruzamento, né, do híbrido de Timor com a variedade caturra, né, onde produziu a cultivar catimor, também essa cultivar catimor também seria considerada resistente à ferrugem do cafeiro. Ou seja, nós temos como armamentos, né, para reduzir o foco da incidência dessa ferrugem, o icatu, o catuai e o catimor, as cultivares de café que sofrem menos com o ataque de Emilia plastatis. A cercosporiose, né, ou mancha olho pardo, ela tem como agente causal Mycosparella coferícola, que no passado era chamada de cercospora coferícola. Ela chegou no Brasil em 1887, no Espírito Santo. E isso, a partir do momento que ela chegou, ela provocou perdas de até 30% da produtividade. Então, é uma doença bastante comum, né, na cafeicultura. Vocês vão encontrar tanto lesões nas folhas, quanto nos frutos, né, de café. No Brasil, ela é 100% incidente em plantio de café arábica. Normalmente, essas lesões, elas têm esse formato de 0,5 a 0,8 centímetros, né, que apresenta uma coloração clara, e eles provocam também, assim como a ferrugem, provocam desfolha bastante intensa. Uma característica dessa lesão é o miolo, a parte central dessa lesão, ela tem um centro branco ou acinzentado, né? E algumas dessas lesões, além de esféricas, elas têm um formato de olho, né? Por isso é chamada de olho pardo, né? Por causa desse centro branco que apresenta dentro dessa lesão. Aqui, essa cercosporiose, existe uma associação da incidência de cercosporiose, ou o olho pardo do café, à fertilização inadequada ou desequilíbrio nutricional. Então, quando você faz, né, uma lavoura mal conduzida com relação, né, à quantidade de nutrientes para essa lavoura, vocês vão observar uma alta incidência do olho pardo ou cercosporiose do café. Outra questão que eu tinha falado para vocês, né, você dá uma ênfase em cima do sistema de manejo para ferrugem e para o bicho mineiro, a praga do café. Então, isso leva a uma predisposição para a cultura do café. Quando se fala disso, olha que coisa interessante, né? Então, eu tive uma experiência muito parecida com essa frase aqui que está sendo colocada, uma predisposição da cercosporiose em café com relação à soja, né? Então, a gente vê soja, todo um aporte de controle químico focado para controle da ferrugem, e eu tinha um aluno que eu orientei na época que eu dava aula em Unai, em que a gente tinha uma proposta. Vamos pegar quem são os patógenos que a gente vai encontrar no final do ciclo da soja de diferentes campos de produção. Então, ele pegava um material de soja, a gente analisou folha, analisou haste, analisou as vagens dessa soja e deixou em câmara úmida. E essa soja que era empregada num sistema de controle direcionado para a ferrugem asiática. E aí, ao final, quando a gente analisou, a gente viu uma imensa quantidade de incidência de cercospora sugina nesses 3 diferentes órgãos, de diferentes campos produtores de soja. Então, a mesma coisa que eu vi em soja, de você direcionar aquilo que eu tinha conversado para vocês, né? Você não direcionar um sistema de controle químico único e exclusivamente para a principal doença, né? Como sendo a ferrugem asiática, e às vezes, silenciosamente, você descuidando de outras doenças, como essa aqui, a cercosporiose do café, como o meu exemplo que eu dei, a cercosporiose da soja, vocês podem ter danos, né? E aí você viu um dano, uma redução de produtividade comparando de um ano com a outra, e você imagina que a molécula deixou de ter eficácia, né? Então, às vezes, foi um mau manejo das escolhas
escolhas, as tomadas de decisão das moléculas químicas que fez com que você tivesse aquela perda de produtividade e não ineficácia da molécula química. E se a gente fala sobre sustentabilidade, se a gente fala sobre bom uso de controle químico, a gente tem que imaginar também nessas questões desses outros patógenos que o controle químico não pode ser, as doenças elas não ocorrem única e exclusivamente de uma maneira controlada, não somente a ferrugem do café que é uma doença tão importante, somente a ferrugem que vai afetar e causar danos para a cultura. Então, é necessário reconhecer, diagnosticar e tomar a decisão sobre as moléculas químicas que você vai implementar na sua lavoura. Ainda sobre o olho pardo, ainda falo sobre os sinais, eu sempre tento mostrar essas duas características. Então, esse aqui é um fungo em que ele tem aqui um conjunto de conidióforos, né, que é a característica da Mycosphaerella, ou cercósporo, é do tipo esporodoquial. Então, os conidióforos estão agrupados aqui entre si, aqui a cicatriz, onde esses conídeos são presos. Os conídeos, eles são filiformes, que é a característica do gênero cercóspora, e aqui a lesão esférica ou formato de olho, né, pardo, considerando que a parte central ela é acinzentada ou palha ou parda, como o próprio nome está falando aqui, o nome da doença. Então, esse é o sinal que você vai encontrar com uma lupinha de bolso. Essas estruturas, como eu tinha falado na aula passada de feijão, da mancha angular do feijoeiro, Pseudocercospora grisella, vocês vão ter estruturas muito similares a essa, né? Vocês vão ter esporodóquios, que são agrupamentos de conidióforo na base, e assim como a mancha, essa mancha angular do feijão tem um sinal, né? A estrutura do fungo, Pseudocercospora grisella, tem um esporodóquio, a mancha olho pardo também tem um esporodóquio aqui de Mycosphaerella cofeícola, que é sinônimo de Cercospora cofeícola, tá? Então, isso eu fiz uma questão para vocês, eu vou publicar mais à noite, questões de VOF tem relacionado. Gravem aí, anotem no caderno de vocês, Cercospora igual esporodóquio, agrupamento de conidióforos. Eu fiz lá no teste de VOF para vocês, eu só vou publicar a respeito desse patógeno. A próxima doença do café, então vocês vão ter queima de brotos, né, a mancha de foma, que tem como agente causal Boehriemia exigua, variedade Coffey, no passado chamada de foma tarda. Então, essa foma vai provocar essas lesões, né, com halos arredondados, que podem se confluir, né, na folha do café, ou provocar essas queimas de brotos, como a gente vê as antracnoses em algumas culturas, vão ver essas queimas de brotos para a cultura do café, tá? Então, essas são as duas variações. E maiores informações sobre mancha, né, sobre a prevenção da mancha de foma, é só vocês colocarem o celular aqui, vocês vão ter esse QR Code, ele indica formas de prevenir essa mancha de foma para a cultura do café. Seria a bibliografia que eu recomendo. Que é da onde eu tirei essas ilustrações. Aqui também, além disso, né, essa seca dos ponteiros que eu já mostrei no slide anterior, por Boehriemia exigua, vocês vão ter essas queimas de folhas do café. Tanto aqui, ó, vocês estão vendo café sendo mudas, né, de café, e aqui o sintoma nas folhas, né, uma lesão bastante irregular, bem desenvolvida, de bordos arredondados, necróticas, sem mudanças de cores, né, no tecido morto, que tanto esses padrões de queimas, né, de foliares, vão estar tanto em ramos laterais quanto nos ponteiros, como a gente viu aqui anteriormente, nos ponteiros para a mancha de foma, né. Então, o agente etiológico agora, né, eu mostrei os sintomas, agora o agente etiológico, normalmente a cultura ela é escura, e quando você olha de perto na lupa, ele vai ter, agora um celomiceto, ele vai ter uma garrafinha, né, então dentro do tecido do café, ele vai estar encerrado, igual septória, igual Phomopsis, igual foma, né, então ele é foma, ele vai ter um oscilo, né, uma abertura, aqui são as culturas que são escuras, e dentro dessa garrafinha, vocês vão ter os conídeos aqui muito similares, né, menores que coletótrico, mas né, a frutificação é completamente diferente. Então, a frutificação
de foma, né? Ela é picnidial. Anotem no caderno de vocês também, que isso eu fiz vai cair no teste de vocês. Ela é picnidial e não acervular. Acervular é coletótrico, né? Então, os fungos né, desses fungos mitospóricos, que são tão responsáveis por doenças, muitas das doenças fúngicas das culturas são fungos mitospóricos. Desses fungos mitospóricos existem dois grandes grupos. Os infomicetos, em que os conidiocoros são isolados, ou eles são agrupados na base, que são o caso das cercósporas, né, que eu acabei de falar, são os esporodócoros, ou os cinemáticos, né, quando eles são agrupados desde a base até o comprimento. Né? Então, esses são os três tipos de arranjos do conidióforo dos infomicetos. Dos celomicetos, né, que o professor está falando, porque a grande maioria dessas doenças, as fases anamórficas, elas são responsáveis pelas doenças nas culturas, né? No café não poderia ser diferente. Elas têm o subgrupo dos celomicetos. Então, o primeiro grupo dos hifomicetos, que tem esses três arranjos, e o segundo grupo que tem os conidiomas, dois tipos de conidiomas. Um é o picnidial, que tem um formato de garrafinha com uma abertura para a liberação do esporo, ou o outro tipo de conidiomata, ou conidioma, do tipo acervular, que é tipo de coletótrico. Então, dentro desses dois tipos de frutificações, ou conidiomas, eles reúnem gêneros de fungos que são chamados de celomicetos. E dentro desses três arranjos, né, conidióforos isolados, conidióforos esporodoquiais, conidióforos cinemáticos, eles vão arranjar eles vão organizar os hifomicetos. E aí nós temos gêneros, uma grande quantidade de gêneros de fungos fitopatogênicos dentro do grande grupo dos fungos mitospóricos, que são divididos em hifomicetos e celomicetos, que são responsáveis por doenças de plantas. A saga dos ponteiros dos ramos do café, ele é responsável, é responsabilidade de um gênero, né, de Boeremia ou Foma, em que ele é um celomiceto, ou a gente escreve coelomiceto, e ele tem uma garrafinha, e essa garrafinha é dita de picnídeo. Então, anotem aí, Foma ou Boeremia igual picnídeo, né, picnidial, e não acervular. Eu coloquei lá uma pegadinha, um item, né, perguntando a respeito dessas doenças lá, né, no teste, quando eu colocar para vocês sobre doenças do café. Então, essa anotação vai ser muito importante na hora de vocês responderem a questão. Aqui, a mancha das coquita, né, também, você tem as coquita tardia, que hoje é chamada de Boeremia exígua variedade Coffea, né, essa queima, né, a sintomatologia da queima na folha de café. E aqui a mancha de corinéspora, ela tem essas lesões localizadas muito próximas às nervuras, né, lesões esféricas com halos cloróticos. Então, um agente etiológico é o mesmo, né? Então, maiores informações a respeito da mancha de corinéspora do café, vocês vão encontrar no boletim técnico de doenças do café. Então, essas são algumas sintomatologias, né, da mancha de corinéspora para a cultura do café, tá? A fotografia são folhas de café canéfora, né? Então, aqui a figura 15, né, que ele está colocando aqui, a figura A, né? Aqui, a diferença que existe, a figura A seria a mancha de corinéspora, essa foto, e aqui a figura B, né, a cercosporiose do café, né? Então, essas fotos aqui são de café canéfora, né? Café canéfora, a espécie que a gente discutiu já anteriormente. Aqui os sintomas da mancha de corinéspora em café canéfora, né, que vocês estão vendo. Então, aqui e aqui, prestem bastante atenção, o A e essa ilustração são sintomas de mancha de corinéspora. E aqui a mancha, né, esse halo clorótico, né, ambas têm halos cloróticos, só que a cercosporiose do café ela é mais esférica, mais angulosa, né, a sintoma, a mancha. E a risoctoniose, está quase acabando, a risoctoniose causada por Rhizoctonia solani, né, que vai provocar essa podridão, tombamento, a seca do café, provocada aqui um aspecto cultural de Rhizoctonia solani e a ramificação do conídeo de Rhizoctonia, que é responsável, né,
por essa seca morte de plantas de árvores de café. As outras demais 14 doenças, né, aqui do 7 até o 14, aqui marcados em negrito, né, eu lembro da mancha de Miroteste que eu falei na soja. Então, da mesma forma, a mudança do nome, né, ano passado era Miroteste horrorido, o café, assim como a soja, também é afetado pelo Paramiroteste horrorido, e essas 7, 8 e 9 são consideradas doenças importantes para a cultura do café, a fusariose, a roseliniose, que tem, né, no passado ela era chamada de Roselinia bunodes, e hoje de Dermatófora bunodes. E, além disso, nós temos doenças que são ditas como sendo secundárias, ou seja, que elas provocam pouca influência em perda de produtividade. Seria a antracnose dos frutos, o coletótrico cauai, a mancha manteigosa, chamada de coletótrico glosporioides e coletótrico acutatum, né? Aqui, doenças relacionadas a um fungo acervular, né? Um celomiceto acervular, que tem um corpo de frutificação acervular, que é o coletótrico. A traqueomicose, né, é causada por um fusário, traqueomicose fusarium chilarioides, né, que tem como a forma perfeita Gibberella chilarioides. Ah, professor, por que você não colocou o sinal de igual? Se eu colocasse o sinal de igual, eu ia colocar e dizer que era sinônimo, mas não. Se eu não coloquei o sinal de igual, significa que isso aqui, Gibberella, é a forma perfeita e Fusarium chilarioides é a forma imperfeita, né, que é responsável pela doença traqueomicose do café. Então, aqui, ó, quando tem um sinal de igual, é um símbolo de sinonímia. Quando tem um sinal de igual é um símbolo de sinonímia para Roselinia bunodes. Então, no passado, muitas literaturas, quando viu esse sinal, vocês vão encontrar muitas literaturas com essa denominação mais antiga. Né? Mais antiga. A queima do fio, o Corticium salmonicola, vou mostrar para vocês, é um patógeno também que provavelmente vocês já devem ter encontrado em outras culturas, como citros, goiabeiras, plantas tropicais, apodrecendo troncos de árvores, né, um basídio micedo. E a mancha de alga também, os cefaleiros virescens, vocês também já encontraram em abacate, plantas arbóreas, né, a presença desse patógeno. Então, a roseliniose, né, ou o mal dos 4 anos, né, ela é causada por roselínio e ela pode ter uma associação também de fusário, né, risoptônia e roselínia, que vai provocar essa seca, essa redução de crescimento, ou seca da planta, que é um chamado mal dos 4 anos para a cultura do café, e que tem, né, quando você olha de perto esse material, esse tronco seco, vocês vão encontrar que a forma imperfeita de roselínio, e aqui a forma perfeita, a forma ascógena. E aqui a estrutura, o corpo de frutificação, né, da forma perfeita, que seria a fase de peritécio, não pequenininho, tá? É peritécio que esse fungo vai formar. Então, quando ele chega a apodrecer, o material está morto de café, vocês vão encontrar a fase perfeita, né, a forma perfeita de roselina. A antracnose, né, do coletótrico porfiano, como é muito comum também em soja, em feijão, né, a vagem de feijão, essa mumificação, esses frutos enegrecidos, né, aqui você ainda consegue verificar os sinais de coloração laranja, né, que é a característica de coletótrico. O coletótrico cafeano é o responsável por essa antracnose para a cultura do café. O coletótrico cafeano, aqui os sinais desse fruto, aqui os conídeos, as culturas, né, desse coletótrico visto de cima e de baixo. Então, normalmente ele tem essa coloração de branco até salmão, né, ou até escurecido. E quando você olha no microscópio, você vai ver um conídeo cilíndrico, né, com a presença de algumas lúpulas. E esse esporo, quando você faz um teste de germinação, ele vai produzir esses apressórios. Essa parte escura aqui são estruturas de adesão, modificações hipálicas para aderir e infectar, né, a superfície do hospedeiro. O mal rosado, né, que eu falei para vocês, é o Corticium salmonicola, né, um basídio micedo, que vai causar esse apodrecimento dos ramos de café e, inclusive, até frutos, vocês vão encontrar, eles podem ser afetados por esse fungo. Então, essa é a aparência. Então, é um fungo muito comum, não só no café, mas várias essências florestais, várias espécies arbóreas. Ele forma essa casca como se fosse a frutificação desse tipo de cogumelo.
Então, esse cogumelo aqui quase não dá para você perceber, mas à medida que ele avança e o material está quase morto, você vai encontrar esses filamentos da frutificação de Corticium salmonicola sobre a superfície de café, tá? A próxima doença, a mancha de Macana ou câncer do tronco, ela é causada por Ceratocystis fimbriata. Uma das características de Ceratocystis é formar um peritécio com um rosto bastante alongado. Ah, professor, eu não sei o que é rosto. Esse elemento pontiagudo aqui, ó, que é por onde saem os esporos. Ó. Os esporos estão nesse pontinho aqui, ó. Então, aqui na foto de lucro, os esporos estão sendo montados. Aqui os discos de micélio sobre a planta, que foram inoculados artificialmente. E a necrose é uma doença, né? Doença de plantas tropicais. Eu já falei sobre ela, Ceratocystis fimbriata em manga. Ela é muito comum. E vocês vão encontrar não somente em folhas, mas um patógeno com uma extrema severidade, uma extrema agressividade nos troncos do café, no tronco de essências arbóreas de várias plantas tropicais, exóticas ou nativas que a gente possa encontrar na natureza. Então, aqui para vocês terem um detalhe, né? O peritécio e os ascósporos sendo lançados, né? Aqui no topo, né, da abertura do oscilo, ele tem a característica de Ceratocystis é apresentarem esse rosto bastante alongado. Olha a massa de esporos aqui no topo desse rosto, nas fotografias de lupa. A mancha americana, né, ela é também chamada de mancha olho de galo, né, ela é causada por um fungo chamado micena tricolor. Às vezes, vocês vão ter essas lesões aqui esféricas, claras, né, e que, às vezes, nessas lesões, quando você, né, dá uma condição de umidade, um ambiente muito úmido, você vai ver os sinais ainda sobre a superfície dessas lesões. Aqui é uma lesão quase que provocando o encalhamento da folha, né, e aqui as lesões mais individualizadas, né, na folha de café. E aqui numa foto de lupa, né, então você tem, isso aqui se você olhar bem de perto, é um cogumelo, é um mini cogumelo, Mycena tricolor, é um cogumelo bem pequenininho, e aqui é o píleo dele, né? Acho que na próxima slide eu devo mostrar para vocês. Então eles afetam tanto a folha quanto os frutinhos de café. Então, se você não tomar os cuidados com relação à umidade, com relação às condições de tratos culturais para a cultura do café, isso vai criar, né, áreas sombreadas nos ramos do café, vão favorecer a incidência desse fungo. Então, ainda sobre micênio, ó, que eu tinha falado para vocês, um cogumelozinho, ele é bem pequenininho, quase imperceptível ao olho nu, ele crescendo em meio, e aqui os vários desses basidiomas, né, crescem tanto nos frutos quanto nas folhas. E a mancha de coleroga, né, o Corticium coleroga. Então, no passado era peliculária, também mudou o nome, né? Então, isso aqui também é algo que vocês veem, não somente em café, mas para outras culturas, né? Corticium é um fungo muito comum em troncos de árvores e ele também pode ser considerado uma doença importante para a cultura do café. Então, aqui no tronco e aqui sobre os frutinhos, né, provocando lesões, necroses, prejudicando a qualidade do café que vocês encontram na natureza. Tá? Então, isso aqui também é muito popular, muito conhecido, só que vocês nunca deram nome aos bois, né? Então, isso é um fungo, é um basidium C, chamado de Corticium, né? Então, ele pertence à família Corticiaceae. Então, aqui ele, né, o Corticium em cultura, na frente o verso, né? E aqui as características desse basidium seco, né? Os sinais, né, de Corticium coleroga. E agora, para a gente, né, o terceiro tópico da aula de doenças do café são três, né? Quem são os principais nematóides que afetam a cultura do café? Os nematóides de galho, então sempre, né, um complexo meloidógeno incógnito, meloidógeno paranaensis, meloidógeno cofeícola e meloidógeno exíguo. E a outra doença, né, que vocês vão ter em café, chamada de descorticamento, né, do caule, ela pode ser relacionada a algumas espécies, alguns complexos de espécies de nematóides, como meloidógeno incógnita, paranaensis e cofeícola. E, além disso, né, o que a gente vê qualquer cultura que a gente fala recentemente, a gente vai ter um destaque, né, para pratilentos. Então, pratilentos braquiúros, né, do capim, tão importante para a soja,
e o Pratylenchus coffea, né? No café, no passado, só tinha um destaque para o Pratylenchus coffea, e recentemente houve uma mudança, e aí você tem os frutos, né, de lesões radiculares em café, atribuídos tanto a Pratylenchus coffea quanto para Pratylenchus bracteosus. Então, aqui seriam alguns dos sintomas desse complexo de meloidose, né, as meloidoginoses, que vão provocar galhas em raízes, né, de café. Aqui, né, nessa ilustração, nessas 4 ilustrações, de A até D, meloidógene africana, tá? Uma nova espécie que foi atribuída, né, à questão das galhas em café. Aqui, as espécies, já que existe um complexo de espécies, como diferenciar as espécies que afetam o café? Então, vocês têm aqui características de meloidógene africana, coffea, decalineata, javânica, megadora e aqui meloidógene, um gênero não identificado. Então, reparem que para eu poder identificar esses nematóides, eu tenho características ligadas à questão do estilete, a características morfométricas, né, que envolvem mensuração de medidas de tamanho, e características que envolvem aqui a questão dos lóbulos do estilete, né? Os números de anéis que vocês têm na cabeça, características tanto qualitativas quanto quantitativas. Então, essa tabela auxilia nesse processo de adequação e enquadramento nas espécies. Aliás, qualquer espécie que você queira identificar, se você identificou o gênero de um patógeno, eles sempre, principalmente quando você fala de fungos e nematóides, e que se baseiam em critérios morfológicos e morfométricos, vocês vão comparar com as descrições que existem e enquadrar o seu isolado com essas características, tanto morfométricas quanto características de qualidade, né, de morfológicas, e ajustar. Se ele se aproximar, a espécie que mais se aproximar dentre as espécies que infectam a cultura é a espécie que você reconhece. Dessa forma, eu posso usar um microscópio para designar, para identificar a espécie. Então, sempre desconfie da pessoa que bate o olho e já identifica a espécie. Então, o processo de identificação de uma espécie, de nematóide ou de fungo, em que o critério é baseado em morfologia e morfometria, necessita dessa coleta de informações no microscópio. O microscópio é um instrumento que auxilia nessa adequação. Aqui, usando um sistema tabular para poder identificar e poder reconhecer. E aí vocês poderiam me perguntar, mas eu posso usar a isoenzima? Pode usar a isoenzima para identificar, de uma forma, né, se você tem acesso a esse sistema. Professor, eu posso extrair o DNA do nematóide e comparar com uma sequência depositada no GenBank? Também é um outro sistema de identificação, que também vale não só para nematóide, mas para os outros patógenos, fungos, bactérias, vírus e nematóides. Tem um primer, tem um laboratório, tem tecnologia, pode fazer sequenciamento e depois descobrir qual é a espécie que vocês têm. Aliás, essas alterações de nomes que eu venho colocando na aula, nessa aula de café e em muitas outras aulas, elas vêm de um site que é baseado em depósitos de sequência gênicas, né, que é o GenBank. E aí elas têm as atualizações dos nomes científicos utilizando o critério mais robusto que vocês possam ter, né, que não tem sombra de dúvida, que é utilizar regiões conservadas, genes que representem aquele taxon, que representem aquela espécie que você está considerando, tá? Tudo isso que eu falei para vocês é sobre identificação de espécies de nematóides. Pode usar critérios morfológicos ou você pode usar critérios mais avançados, critérios usando tecnologia do DNA recombinante, usando DNA. E aqui, algumas ilustrações sobre os sintomas, né? Aqui o cultivar Novo Mundo, né? Com a quantidade, né, de nematóides por centímetro cúbico. Quanto mais, né, aqui 54 nematóides por centímetro cúbico, olha o efeito que teve no crescimento da cultivar Novo Mundo. E aqui na Apoatã, você tinha aqui, né, um impacto, né? Então você vê que ela reduziu o tamanho com a incidência de 54 nematóides e até com 2 nematóides colocados na planta
você tinha algum efeito, né, de fator de reprodução aqui. Aqui nesse caso de Pratylenchus brachiurus em café. Novo Mundo, o efeito e café aporta. Então, são comportamentos, né, que vocês vão ter relacionados a cultivar, né? Então, vocês podem, às vezes, ter uma ideia. Para essa quantidade de inóculo, o Novo Mundo, ele reduziu mais o tamanho do que a cultivar a Poatan. E isso explica, né, as diferenças varietais, né, de Pratylenchus brachiurus sobre café. Aqui as ilustrações, né, sobre o nematóide, acho que não. Esses dias eu publiquei, eu vou mandar um vídeo para vocês de Pratylenchus que mostra a infecção, né, um vídeo do Pratylenchus brachiurus tentando penetrando, né, na raiz de uma determinada planta. Então aqui ilustrações sobre os sintomas, né, graus maiores, menor quantidade de raízes secundárias, as raízes mais escurecidas, né, decorrentes das lesões radiculares desse complexo Pratylenchus brachiurus e Pratylenchus coffey, né. Então, o Cubo, em 2003, ele relatou que em 1974 foi detectado no Brasil pela primeira vez, né, esses nematóides. No entanto, não foi estabilizado, esse nematóide não houve uma estabilização dessas espécies na cafeicultura brasileira como um agente que prejudicasse com grande veemência a cafeicultura para esses nematóides. Então, ressaltando outras espécies de maior importância, isso com relação, eu estou me referindo a Pratylenchus coffey. Tá? Então, aqui é o Pratylenchus coffey, né, a ilustração, né, do aparelho bucal, bulbo, a região anelar, a sintomatologia desse nematóide, e aqui usando uma técnica, né, de fluoxina, que ela vai colorir o nematóide, e você observa a interação dentro da planta do nematóide, essa infecção endógena, né, que é uma técnica utilizada para a verificação da interação. Aqui, o efeito de densidade populacional, né, do isolado chamado Marília cacimba, de Pratylenchus coffey, na parte aérea, né, do cafeiro, Coffea arábica, cultivar Novo Mundo. Isso aqui é depois de 244 dias após a inoculação. Então, reparem, né, a questão, né, da quantidade, 333 mil, e aqui 3 mil, né, provavelmente nematóides por centímetro cúbico. O impacto do nematóide, né? Então, se ele não tem, se você, por outro lado, vê que cubo, que ele não é importante, e se você vê áreas onde você tem uma grande população de Pratylenchus coffey, ele pode, sim, prejudicar o crescimento. O café é normal, né, uma muda, e aqui o café com uma alta população, né? Aliás, esse é o X da questão no que diz respeito à relação de nematóides com as plantas, né? Altas populações, a característica de ter a capacidade de se reproduzir nesses determinados hospedeiros. Alguns eles só reproduzem e não causam danos, e outros eles se reproduzem e causam danos às culturas, né? Que eles sugam, que eles vão ter impacto no crescimento. Então, aqui, 1.000 ou 3.000 é quase que igual, né, o efeito da sintomatologia na planta de café. E aqui outra, né, que eu não coloquei na lista, mas alguns nematóides que são também relacionados para café, como o Chiffinema krug, algumas características de cauda, de estilete, para a identificação dessa espécie, e Chiffinema brevicole, né, características do intestino, né, do esôfago, né, do estilete, da cauda, para a identificação dessas duas espécies que também podem provocar o que a gente chama de nematose para a cultura do café. O nematóide espiralado, né, ele também vocês podem encontrar alguns surtos e alguns relatos de problemas na cultura do café. Então, o Helicotylenchus diester, ele é muito famoso não só para o café, mas para várias culturas. Eu acho que para todo mundo passa por essa experiência. O primeiro nematóide que você identifica é o Helicotylenchus diester, pelo fato deles, né, quando você faz a extração pelas peneiras, ele fica enrolado, né? Então, ele pode provocar, vocês podem ter surtos também, né? Vocês têm, nos últimos anos, vários relatos e publicações a respeito, né, da importância do nematóide espiralado
o Helicotylencos distra sobre as culturas, e na cultura do café também vocês vão encontrar. E o Aphalencos, né, também vocês têm alguns relatos, ele não é um nematóide tão importante, né, para a cultura do café, mas vocês também podem, ele pode ser representado a nematose, né, na cultura do café, a associação desse Aphalencos, e aí as espécies de importância. Então, e aqui algumas características, né, do esôfago, né, o pré-corpo, metacorpo, pós-corpo, e, enfim, são características que definem esse gênero e que pode ter importância para a cultura do café. E o Criconemoides também, bastante famoso e também muito fácil de reconhecer, é um nematóide mais curto e que a característica dele, o Criconemoides, é essa região anelada, né? Então, essa cutícula anelada desse grupo de nematóides aqui, ele é bastante decisivo para você poder identificar. Repare nessa espécie, né, de Criconemoides, o quão longo, né, o estilete desse